Então, pessoal, vamos começar? Não quero tomar tanto tempo de vocês, quero que seja sintético, assim tem sido os estudos de caso. Lembrando de que esses estudos de caso são estudos introdutórios para que vocês tenham contato com o texto e entendam a veia principal do texto, aquilo que o Freud propunha ao escrever o texto, aquilo que ele gostaria de salientar, aquilo que seria mais interessante para a gente poder, então, ao ler o texto, ao ler um caso clínico do Freud, que a gente pudesse de fato entendê-lo, ok? E hoje nós vamos falar sobre o caso do pequeno Hans. Com isso, a gente de maneira sintética vai introduzir os pensamentos principais do caso e para que você não deixe de ler. Então, leia o caso, tá bom? Leia o caso do pequeno Hans. Como eu disse, já falamos do caso Dora, do Homem dos Lobos. Hoje, um caso importantíssimo, que é do pequeno Hans. Semana que vem, provavelmente, o caso Schreber. Depois, o Homem dos Ratos, ok? Então, vocês que gostam da psicanálise na prática, a gente vai ver o do próprio pai da psicanálise na prática, tá bom? Obrigado, Lucas. Valeu. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui, tá? Vamos começar. Quem era esse menino Hans, né? Em primeiro lugar. O pequeno Hans, ele tinha 5 anos de idade, ele era uma criança, ele era filho de um amigo do Freud, mas não era um amigo comum do Freud, ele era um amigo que tinha interesse na psicanálise. Esse amigo ele simpatizava em relação à psicanálise e trocava muita figurinha com Freud, conversava muito com Freud sobre as coisas que aconteciam na sua própria casa, principalmente no que dizia respeito ao seu filho chamado Hans, ok? E esse caso foi tão interessante que não foi um caso direto do Freud, um caso assim que veio, né, como paciente do Freud, como por exemplo o caso Dora, como, né, o primeiro tratamento ali do Sergei, né, Pankiev, que é o Homem dos Lobos, mas o caso, né, do pequeno Hans, assim como vocês vão ver também do caso Schreber, né, do presidente Schreber, não é um caso direto do Freud no sentido de ser ali um paciente que o Freud atendia, beleza? Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa saber aqui é isso. Segundo lugar, é que o pai dele, como eu já falei, simpatizava com a psicanálise e trocava muita figurinha com Freud, falava muito das coisas da sua casa, então falava do seu filho. Beleza? Freud só vai encontrar o pequeno Hans, se eu não me engano, 2 vezes. Aproximadamente 2 vezes. E nessas 2 vezes a gente vai ver coisas assim mágicas acontecendo. Mas lembrando de que o Freud estava a par da situação. O Freud sabia das coisas que aconteciam com o pequeno Hans. Por isso, o Freud sabia o que conversar com o pequeno Hans. Sabia, né, sobre a troca que ele deveria ter com o pequeno Hans, beleza? Então, antes da gente entrar agora no caso que a gente vai fazer, eu queria só dar uma boa noite para vocês, pessoal. Como eu sempre faço isso em outros lugares, não vou deixar de fazer aqui, tá bom? Boa noite, Adriana Cordeiro, Elaine, Luciana, Clarice, boa noite. Deu bug lá, deu bug lá. Boa noite, Joyce. Boa noite, Luciana Mamed. Boa noite, Suzana, Lu, Elaine, Cláudia, todo mundo que já entrou. Bárbara, boa noite. Cláudia, Eugênio, fala Eugênio. Boa noite, pessoal. Fala Claudinha, fala Magna e Verônica. Boa noite, pessoal, para todos vocês. Então vamos entrar aqui no caso propriamente dito, tá bom? Boa noite de novo. Tamo junto. Chegamos, estamos aqui finalmente. Bom, a gente vai entender de que esse caso ele basicamente começa, né, a partir do momento que o Hans, o filho desse amigo do Freud, ele começa a desenvolver uma espécie de fobia. Esse caso, então, ele vai diretamente se preocupar com uma questão fóbica. E que fobia era essa? Esse menino ele começa a desenvolver muito medo de sair de casa, né? Uma das coisas mais importantes é que ele tinha um medo absurdo de sair de casa. E esse medo ele começa quando a sua irmã nasce.
ao nascer, ao nascimento da sua irmã, Hans ele desenvolve então uma incapacidade de ir à rua, de sair de casa, né? Vamos dizer assim, de se sentir tranquilo ao sair de casa. Bom, a gente poderia falar aqui sobre algumas coisas, mas acredito que vocês sabem muito bem. Ele ficava amuado, né, dentro de casa, como aquela pessoa que não quero ir lá para fora. A gente sabe muito bem de que entre irmãos é muito comum que um ciúme, na verdade é natural que um ciúme se desenvolva, chamado ciúme concorrencial, né? A gente pode traçar aqui pelo menos 3 tipos de ciúme: ciúme concorrencial, projetivo e alucinatório, tá? A gente pode ir mais um pouquinho, mas eu só vou falar rapidamente do ciúme concorrencial, porque é o ciúme aqui que diz respeito, né, ao caso. É claro que o Freud ele não vai trabalhar assim basicamente isso, mas eu estou dando aqui para vocês uma nota de rodapé, né, para que quando vocês lerem sobre esse aspecto do nascimento da irmã, vocês vão entender que não é algo que se passa direto, é algo que vale a pena pensar, algo que vale a pena investigar. Bom, então, ao nascimento da irmã se desenvolve uma espécie de concorrência por conta de um ciúme. Esse ciúme a gente chama de concorrencial porque ele é parecido com a inveja, né? Enquanto a inveja é a 2, o ciúme concorrencial seria 3, no sentido de que eu disputo com você aquilo ou aquele lugar, mas não por mim, não pelo que eu quero, mas em relação ao outro, né? O que é o ciúme concorrencial, ou seja, de irmãos, senão a forma com que eu me posiciono diante da minha família em relação a você. Ou que você se posiciona diante da família em relação a mim. Então esse desespero do Hans de sair de casa, ele nasce, ele acontece quando a irmã então vem a nascer e ele começa a desenvolver esses sintomas. Bom, a gente sabe que era uma criança, como eu disse para vocês, com apenas 5 anos de idade, né? Um desses encontros do Freud, principalmente o primeiro. Boa noite, Denise. Fala, Gênesis. Boa noite. Temos aqui vários alunos. Jane, Leandro. Boa noite, Rosaida. Boa noite, Sharon. Minha irmã tá aqui. Boa noite, Flávia. Pessoal que eu não falei ainda. Fala, Alan. Boa noite também. Beleza? Bom, então, um desses encontros com Freud, o Freud pergunta ao Hans, ao pequeno Hans, por que você tem medo? Né? Que medo é esse que você está sentindo? Que história é essa que você não quer sair de casa? Né? E aí o Hans, ele vai, quando questionado pelo Freud, vai dizer que ele tinha medo de cavalos. Ele vai dizer que tinha muito medo de sair de casa por conta dos cavalos. Vale lembrar que naquela época, né, um dos principais meios de transporte a curta distância eram os cavalos, né, as charretes, apesar de que a gente já tinha outros meios, né, de transporte, de viagem inclusive, mas que, principalmente o ferroviário, mas que, né, naquela época era muito comum você sair, era comum você ter cavalos, cuidar de cavalos e sair a cavalo. Inclusive pagar para ser levado para algum lugar a cavalo. Ok? Uma nota aqui de rodapé só para a gente poder acrescentar. Não sei se vocês sabem que o criador do transporte público foi o Blaise Pascal, né? Pascal, conhecido como aquele filósofo precursor da filosofia do existente, né? Então toda vez que eu penso em carroça, em cavalos levando pessoas para algum lugar ou para outro comercialmente, foi Pascal que sugeriu, né, ou criou. Ele era um grande empreendedor, um gênio, além de um filósofo, né? Como eu disse, precursor aí da filosofia do existente ou do existencialismo. Mas isso é só uma notinha de rodapé. Esse menino, então,
Ele tinha muito medo de cavalos, tinha muito medo de encontrar, né, com esses animais. Porém, isso era um pouco esquisito pelo fato de que a sua família cuidava de animais, né, de certa forma, de cavalos e tudo mais tinha. E como que alguém que gostava muito, que tinha uma certa afinidade, poderia agora então ter medo de cavalos, né? Seria uma coisa um pouco estranha, né? Bom, isso acontece principalmente pelo fato de que, né, vai dizer o Hans, questionado pelo Freud, por que esse medo de cavalo? Então, o Hans ele vai dizer que uma vez um cuidador de cavalo disse para ele assim, não se aproximar muito do cavalo, né? Não colocar a mão no cavalo, porque o cavalo morde. Então, se o cavalo morde, ele poderia morder a sua mão. E isso na cabeça do pequeno Hans seria uma espécie de ele vai comer os meus dedos. Ele vai arrancar os meus dedos. Eu vou perder os meus dedos caso eu coloque a mão ali no cavalo. Então Freud ele vai intuir de que isso seria uma espécie de protótipo, né, de ameaça ligada a um complexo ou uma fantasia, né, de castração. Então Freud vai intuir de que ele estava com medo de ser castrado. Bom, ele não saía para a rua, apesar da sua pequena experiência com cavalos ou experiências, por conta daquilo que o cuidador falou, mas não necessariamente porque poderia acontecer isso, mas porque isso representava dentro dele uma questão muito maior, que era a castração, ok? Então, o Hans ele vai evoluir, né, no progresso do seu pensamento e ele inclusive vai chegar à pergunta, né, depois dessas trocas com Freud, ele vai chegar à seguinte pergunta, lembrando da fantasia de castração, né, sobre a perda do dedo, a perda de alguma parte do seu corpo, a perda do seu órgão. Isso, logicamente, guiado pelo Freud. E ele vai se perguntar sobre o seu faz pipi, né? Como ali deveria ser traduzido, né? Sobre a questão do seu órgão genital, sobre o seu órgão genital em relação à sua irmã, sobre o seu órgão genital em relação à sua família, à sua mãe, sobre o seu faz pipi. Lembrando que o pequeno Hans tinha apenas 5 anos de idade, né? E o Freud ele vai perceber que o cavalo ele é uma espécie, eu gosto muito dessa expressão do Dunker, é uma espécie de animal totêmico, né? O Freud vai posicionar isso pra gente como um totem. E o Freud então ele vai pedir ao pequeno Hans que desenhe esse animal. Olha, a gente está vendo o Freud com crianças utilizar a ludoterapia. Né? Por incrível que pareça, é onde a gente vê nascendo e acontecendo a ludoterapia. É claro que a gente tem outras espécies assim de trabalhos, né? Já desde antes com o desenho, mas o Freud ali intui que no desenho a criança irá revelar, ou pelo menos particionar a revelação daquilo que ele precisava dizer. E olha só que legal, ao desenhar, o pequeno Hans então faz um cavalo, né? Ele pede para desenhar esse animal, ele faz um cavalo e quando ele chega na boca, ele faz uma espécie de rabisco, né? Fica todo rabiscado assim. E aí o Freud olha aquilo, ele fala, olha, isso é muito parecido com bigode, né? Essa mancha na boca do, do cavalo, né? E aquilo se destaca no desenho, tá? Então Freud ele faz uma brincadeira, ele diz assim, olha, esse bigode isso na boca do cavalo parece muito um bigode, né? Isso na boca do cavalo parece muito um bigode. E aí o Hans vai dizer, esse bigode parece muito com o bigode do meu pai.
ok? Naquele momento, uma transferência com Freud então se estabelece. O pequeno Hans começa a ver o Freud como alguém detentor de uma capacidade genial de traduzir, de conhecer, alguém que fosse uma pessoa completamente conhecida, que inclusive ajudava seu pai nas suas questões. Então ele cria um grande apreço por Freud, por perceber que o Freud estava guiando ele na sua jornada pessoal. Isso é muito legal. E ali começa então a se estabelecer um laço, tá, muito importante para o tratamento. Show de bola? Bom, mas para a gente poder entender isso, né, como que esse medo de cavalo acontece, a gente precisa ir um pouquinho para trás, né, dar alguns passos para trás. Show de bola? Bom, isso vai começar de fato quando o pai e a mãe... Olha só, lembra que o Freud intui lá no começo sobre a fantasia de castração? Acredito que vocês lembrem que a gente falou. Ele vai olhar, vai morder a minha mão, eu não quero perder. O Freud vai falar assim: isso aí tem que ver com a fantasia de castração, com o medo de ser castrado. Eles caminham, desenvolvem um diálogo onde o menino chega, então, na perda do seu órgão genital ou o seu posicionamento em relação à sua irmã, né, a quem ele é, quem sua irmã é de fato. Lembra do ciúme da sua irmã quando que isso nasce? Bom, o pai e a mãe do Hans, eles vão fazer uma viagem onde eles vão assim para uma espécie de lugar assim para poder passar um tempo, temporadas, né, como o pessoal fazia muito mais antigamente, né? Eles vão para um lugar chamado Nunden, né? Só que o pai, ele precisa trabalhar. Então o pai, ele fica nessas idas e vindas, né? Ele volta para trabalhar onde eles estavam e depois ele vai ver a família naquele lugar onde a mãe e o Hans ficavam. E o que é muito interessante, gente, é que nessas idas e vindas, quando o Hans ficava sozinho com a mãe, ele começou a perceber um desejo sensual pela mãe, no sentido mesmo sensual, pelo fato de que a mãe dava banho nele, cuidava do corpinho dele, limpava ele. Então ela fazia todo tipo de trabalho, como vocês sabem bem, quem estuda psicanálise, de toque no corpo de maneira, né, maternal, materna, para poder cuidar dele. E o Hans, ele começa então a ter essa espécie de que toda criança tem, nessa ligação com a mãe, no sentido de sedução, no sentido de acreditar que aquilo ali faz parte de um desejo da mãe por ele e dele pela mãe. Bom, o que acontece é que ele dormia na mesma cama com a mãe. O que acontece é que tem um fator que vai interditivo aí, que é o pai. Porque o pai, ele ia para trabalhar, mas voltava para ficar com a família muitas vezes. E toda vez que o pai voltava, o pai atrapalhava toda essa relação que ele tinha, né, com a mãe, ou que na cabeça dele ele tinha ali de fato com a mãe. E isso é muito interessante, porque ele começa então a desenvolver uma espécie de sonhos de angústia. A gente pode chamar alguns até de pesadelo. Bom, ele começa a sonhar, pelo fato do pai o estar atrapalhando na cabeça dele, ele começa a sonhar com cavalos atacando ele, com cavalos que assustavam ele. E ele acordava assustado com essas visões, esses sonhos dos cavalos, né? Bom, o Freud vai ter uma percepção genial de que a fobia então seria uma espécie assim de solução uma espécie de solução como sintoma primário, né? A fobia dele, esse medo excessivo de cavalo, seria uma espécie então de solucionar o quê? Quem ele era em relação à mãe, ao pai e à irmã, porque a mãe, né, estava grávida e teria uma filhinha, né, como a gente fez essa volta aí para poder entender a gênese
do problema. Só que a grande questão é que o Hans ele vivia num processo ambivalente, porque o pai não era alguém que ele odiava. O pai era um fator interditivo, mas o pai era alguém que ele admirava, que ele amava, mas que ao mesmo tempo se colocava como aquele que vai interditar o meu caminho até a mãe. Tanto é que, inclusive, vocês sabem bem que não é uma prática saudável colocar o filho na cama entre vocês, né? Não durante muito tempo. E de que isso provoca, então, um senso de divisão no filho, de separação. Coisas que não podem acontecer, né, no sentido, vamos dizer, natural das coisas. Então, isso não acontecia com Hans. Ele era retirado para que o pai, então, em casa, ficasse com a mãe na cama. O Hans ficava fora da cama. E o que acontecia então é que ele sentia de que quando o pai chegava ele não tinha aquilo que ele gostaria de ter. Então, por um lado, ele amava e admirava o pai, mas odiava o que acontecia pelo fato do pai estar ali com ele. Então, o cavalo que mordia o Hans, entre aspas, né, na alucinação do Hans, ou seja, no pensar de que se eu sair de casa um cavalo vai arrancar os meus dedos mordendo, era então veja, a irmã nasce, eu preciso me posicionar, olha a casa, preciso saber quem eu sou diante da família, ao mesmo tempo de que eu estou sendo castrado pelo meu pai, porque eu não posso então ficar com a minha mãe. Por um lado ele admira, ele ama o pai, né? Ele queria o pai no sentido de ser amigo, ser parceiro, mas queria a mãe apenas para ele. Por outro lado, né, pelo fato de querer a mãe apenas para ele, ele desejava que o pai fosse embora, mas ele tinha muito medo disso também. Inclusive, um dos sonhos que ele tinha, e que era sonho de angústia para ele também, era quando, mais uma vez, o cavalo, né, carregando, levando uma charrete, ele sonhava que em uma curva essa charrete se desconectava do cavalo e então ela capotava, ela virava, né? As pessoas se machucavam, quebravam e o Freud então vai perceber de que a charrete seria a mãe. Veja bem, o cavalo pai e a charrete a mãe, e ao mesmo tempo que o pai era um fator que interditava o caminho do Hans, também era aquilo que ele não queria que acontecesse com ele, que era, se eu tomo o lugar do meu pai e fico com a minha mãe, né, essa charrete vai se desligar do cavalo, e eu não quero que isso aconteça. Tanto é que era também um sonho de angústia. Era angustiante para ele saber de que a carroça se separando do cavalo, né, poderia então causar um estrago. Ou seja, se meu pai se separar da minha mãe, né, claro, um menino de 5 anos talvez não pensasse nesses termos, né, vocês vão ver que é mais ou menos, se eles não ficarem juntos, eu perco também. Então, por um lado, eu quero minha mãe, meu pai me castra, ele interdita. Por outro lado, eu não quero que o meu pai vá embora. Eu amo meu pai, ele é extremamente necessário na minha vida. E aí você ainda tem o terceiro fator do nascimento da irmã. Eu tenho que me posicionar dentro da minha casa. Então desenvolve-se aí uma espécie de fobia como solução do sintoma primário. Como eu preciso mostrar o que está acontecendo. Isso só vai assim tomar uma outra forma. O Hans vai superar essa fobia quando ele passa então para uma outra espécie de fantasia ligada ao nascimento da irmã. Quando a irmã nasce, ela é posta numa banheira, né? Aquela banheira com bastante sangue, lógico, era uma recém-nascida. E ele vai ver aquilo será uma cena marcante para ele, mas ele começa então a ter uma espécie de fantasia com o encanador, né? Banheira, canos, o encanador vindo embaixo, tirando, né, com uma chave um pedaço do cano. Então ele tirava um pedaço do cano,
colocava um pedaço do cano. Aquilo ali ligado à castração, então, é de fato uma nova alucinação, ou seja, uma nova forma dele se posicionar em relação ao sintoma, e com isso ele atravessa esse sintoma primário da fobia, ou seja, esse medo excessivo de sair da casa, acaba se transformando agora numa nova forma de se manifestar, que é essa fantasia alucinatória do cano, né? Sendo desconectado e conectado pelo encanador. Percebam que a castração acontecia com medo do cavalo, muitos cavalos na rua, medo de sair de casa. Mas agora eu não tenho mais medo de cavalo, porque agora eu não alucino mais o cavalo. Agora é o encanador tirando o cano e colocando o cano. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido.